Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Wendel, eu sou fundador da TCC Monografias e Artigos. Esse é o segundo vídeo onde nós vamos fazer uma análise do padrão ABNT em um artigo acadêmico, tá ok? Fica comigo, logo depois da vinheta, tô de volta. De volta aqui. Bom, então hoje a gente vai analisar um artigo que um cliente enviou e com a autorização dele a gente vai estar mostrando aqui no YouTube alguns pontos de divergência do trabalho com o padrão ABNT. Então é o que eu costumo dizer. Se a faculdade tiver algum padrão ou template específico, siga o template da faculdade. A minha análise aqui é única e exclusivamente com o que fala a ABNT, ainda que a ABNT abra margens para algumas configurações especiais. Então, num primeiro momento, eu vou passar para vocês aqui algumas configurações que eu faço no documento antes de fazer a avaliação. Então, primeiro, em vermelho. Eu destaco em vermelho todos os elementos que tenham parênteses e que tenham 4 dígitos. Então, por que 4 dígitos? Porque sempre que eu encontrar 4 dígitos, provavelmente vai ser um ano e provavelmente vai ter uma autoria ali. Então, me preocupe em localizar um autor. E eu destaco também em amarelo. Em amarelo, o que eu destaco? Todo texto que está entre aspas. Por quê? Porque todo texto entre aspas provavelmente é uma citação direta. Então, também eu deixo destacado no texto. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai avaliar aqui as margens do documento. Vamos ver se essas margens foram corretamente configuradas. Então, o autor do trabalho, o que ele fez nas margens? Na margem superior, ele colocou 3 centímetros, tá ok. Na margem esquerda, ele colocou 3 centímetros, tá ok. Na margem inferior, 2 centímetros, perfeito. E na margem direita, 2 centímetros, perfeito. É o que a ABNT pede, 3, 3, 2, 2, tá? Então, fazendo isso, as margens do teu documento vão ficar corretas. Vamos ver agora o tamanho do papel. Tamanho do papel, A4. Então, perfeito. Então, em questão de margem e tamanho do papel, o documento está perfeito. Vamos seguir lá para o começo dele, vamos dar uma olhada no documento em si. Bom, inicialmente, para a gente ter uma ideia de onde fica a margem do documento, eu fiz aqui um quadro pontilhado que ele vai indicar aqui a margem interna. Então, a margem esquerda, superior, direita e margem inferior, para a gente ver se o texto está alinhado com as margens. Então, inicialmente aqui, a gente vai perceber que o autor do trabalho, ele colocou um título. Então, aqui a gente tem o título do artigo. Nesse título, a gente já observa um problema. O que a ABNT fala com relação ao tamanho de letra? A letra ela tem que ser tamanho 12, na grande maioria do texto, com exceção de citações diretas, longas, legendas e elementos desse tipo. Então, o que acontece? Esse título aqui, se a gente comparar o tamanho desse título com esse título aqui, por exemplo, ó, ele está bem maior. Provavelmente, esse aqui está em tamanho 16. Então, salvo se a própria faculdade tiver um template pedindo tamanho 16, esse tamanho de letra está incorreto, tá? Então, vamos lá. Num segundo momento aqui, a gente tem aqui provavelmente o nome do autor, a gente vai ter aqui o nome do orientador, tá? Já vi casos que esses elementos estão centralizados? Já vi. Só que o mais comum é que eles fiquem aqui, alinhado nessa margem direita. Ficassem aqui, ó. Tipo, da metade do documento para cá, alinhado, né, encostado aqui na margem direita. Ele preferiu centralizar. Pode ser que o template dele peça isso, então tudo bem. Outro ponto é que esses outros elementos aqui provavelmente são os mini currículos, que é uma pequena descrição tanto do autor quanto do orientador do artigo. Esses mini currículos, normalmente eles aparecem aqui, ó. Tem um númerozinho, né, que é a nota de rodapé, e lá na nota de rodapé é que esses mini currículos vão existir. Então deveria ter aqui uma nota de rodapé aqui, e uma nota de rodapé, vou voltar aqui, e uma nota de rodapé aqui, ó, no final do orientador, beleza? Então vamos lá. Aqui é o resumo, né? Esse resumo, essa palavra resumo, normalmente eu coloco ela centralizado. Eu prefiro colocar aqui centralizado. Mas eu já vi diversas situações, assim, uma mais diferente que a outra. Tem situação, por exemplo, que é o resumo, 2 pontos, e já na sequência já vem o resumo. Então, vai depender muito do template. Aí a gente vai ter aqui o resumo propriamente dito. Então vamos lá. Esse resumo, a princípio ele tá ok, né? Ó, ele tá alinhado aqui à esquerda, tá alinhado à direita, tá no tamanho correto de letras, mas ele tem um problema assim, claro. Vamos ver se vocês descobrem qual é o problema. Vou dar 3 segundos.
1, 2, 3. Qual o problema aqui? Letra. A letra está em itálico. A letra do resumo ela não pode ser em itálico, ela é uma letra normal. O que a BNT fala com questão do itálico? Ele só é usado em palavras estrangeiras. O resumo não é uma palavra estrangeira, então, teoricamente, ele não deveria estar deitado. Algumas exceções, por exemplo, no abstract. Eu já vi diversos abstracts que estão em itálico. Normalmente, os templates das faculdades não colocam o abstract em itálico, ainda que a BNT fale que toda palavra, termo estrangeiro, deveria estar em itálico. Então, eu acho até mais coerente. O resumo e o abstract não tem itálico nenhum neles. O itálico ser usado exclusivamente em termos estrangeiros, que estão no corpo do trabalho, tá? Então, aqui, ó, não deveria estar em itálico. Na sequência veio aqui as palavras-chave, né? Então, separadas por ponto, legal. Aí aqui começa, título. Então aqui a gente tem um título, tá alinhado aqui pela margem, então tá perfeito. E entre o título e o texto não parece ter um espaço. Ou se tem, é um espaço muito pequeno. O que você costuma colocar aqui? Um enter ou 2 enters, ou seja, uma linha ou 2 linhas de espaço entre o título e o parágrafo. Aqui eu não tô vendo espaço nenhum, então eu colocaria. Agora, se ele não colocou aqui, ele não pode ter colocado em mais nenhum lugar, porque esse é importante. O espaço que ele usou aqui, ele tem que usar no trabalho inteiro, entre título e texto. Então vamos lá, aqui agora começa os parágrafos. Aqui a gente já vê um problema. Por exemplo, alinhamento de primeira linha, tá ok? Tá ok. A BNT não estabelece um padrão em termos de centímetro, então daí cada faculdade vai ter o seu. Eles estão alinhados? O primeiro e o segundo parágrafo aqui estão com o mesmo alinhamento de primeira linha? Estão. Então, tá padronizado. Agora, qual que é o grande problema desses 2 parágrafos? Vamos lá. Para você que acha que entende bastante de ABNT e batendo o olho ali, tá fácil de ver. 3 segundos. 1, 2, 3. Vou fazer até uma setinha. Aqui, ó. Esse espaço. Esse espaço não deveria existir. O que a BNT fala? Entre parágrafos não existe espaço. Então esse espaço aqui não pode existir. Então a gente vê que realmente tem um espaço. Aí a gente vai dar uma corrida no texto para ver se o autor fez o mesmo espaço no restante do documento. Porque qual que é a consequência disso? Esse espaço, por ele não poder existir, se ele chegar no final do trabalho e o professor indicar isso como problema, ele vai ter que eliminar esse espaço. Como consequência, a quantidade de páginas que ele achou que tinha não vai ter mais, vai ser reduzida. E provavelmente ele vai ter que criar conteúdo por conta disso. Então vamos lá, dando sequência na segunda página. Bom, na segunda página a gente já tem um elemento novo aqui. A gente tem aqui, ó, um número de página. Então o que acontece? Tá aqui, ó. Qual é o problema desse número de página? Vamos ver se alguém sabe dizer. Bom, alinhado, ele tá, ó. Se eu pegar aqui o final do documento e pegar lá o número, ó, tá alinhado. Então, alinhamento não é um problema. Tamanho? Também não, tá? Eu preferiria um tamanho menor. Normalmente o número de páginas a gente coloca número 10 ou 11. Agora ele parece muito próximo com o tamanho do texto aqui. Então eu reduziria, mas ainda não é o principal problema. Vamos lá, 3 segundos também. 1, 2, 3. Problema, fonte da letra. Eu pego diversos trabalhos, todo dia que a gente analisa trabalhos aqui, diversos trabalhos, eles não têm padronização na fonte da letra. Então, esse daqui, a fonte da letra da numeração da página ter fonte diferente do corpo do texto é um problema muito comum. Então, é claro que a fonte do texto aqui foi usado fonte Times, e aqui não está com fonte Times. Usou uma fonte, é a fonte inteira, no trabalho inteiro, na capa, no corpo do documento, a única exceção que eu não posso dizer que seria no trabalho inteiro, existe uma exceção, anexos. Então, se, por exemplo, você tem um anexo, e esse anexo ele tem que ter uma fonte de letra diferente, porque o original tinha uma fonte diferente do padrão do texto, aí tudo bem, é um anexo, né? Então, abre-se uma exceção. Mas até as referências, todo texto tem que ter a mesma fonte. E aqui tá com fonte provavelmente Arial, ou tá Roma, mas não tá com fonte Times, tá? Então vamos lá, dando sequência. Aqui o texto, ó, aquele problema que eu apontei inicialmente do espaço, ó, ele está se repetindo. Então ele está permeando o trabalho. Então esse problema aqui, ele é um problema sério, ele tem que ser resolvido. Vamos lá, encontramos um outro título. Então aqui a gente tem um título, ele está alinhado aqui pela margem, está perfeito. Só que olha aqui ele tem um espaço, aqui ele tem outro espaço. Então, aqui a gente vê que existe um espaço. Naquele anterior, cadê o espaço? Não tem. Então, ou tem que padronizar.
Ou não tem, o que seria errado, né? Porque a BNT diz que tem que existir, ela só não fala de quanto, mas tem que existir. Então, nesse segundo título aqui, sim, ó, ficou legal. Tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Só que ele tem que ser mantido, esse mesmo espaço que foi usado aqui antes do título principal e depois do título principal pro corpo do texto, tem que ser mantido no trabalho todo. Então vamos lá. Bom, aqui começou as citações. Então aqui a gente tem uma abre aspas, fecha aspas, não tem mais de 3 linhas, então tá ok. É uma citação direta que tá ali no corpo do documento. Eu não tô vendo a autoria nela. Ó, não tem nenhum ano aqui. Aí ele vem aqui com uma outra indicação, que eu não sei se seria uma autoria, e aqui uma outra citação. Também não tem mais de 3 linhas, então tudo bem. Agora vem aqui o autor. Tem 2 problemas nesse autor. 2 problemas, assim, fáceis de identificar. Primeiro, o próprio autor. Tinha que tá dentro do parênteses, tá no final do parágrafo, todo maiúsculo. E segundo, o que a ABNT exige que tenha como elemento quando é uma citação direta? Página. Tem que indicar a página. Então cadê a página? Não está indicada aqui. Então esse é um problema sério, porque se o aluno chega no final do trabalho dele e ele não indicou a página em todas as citações diretas, ele vai ter o maior problema depois para procurar essas citações. Da onde veio cada parágrafo? Então, isso tem que ser visto logo no início. Esse é um problema sério e que o formatador, se vocês contratarem alguém para formatar o trabalho, não é tarefa do formatador corrigir conteúdo. Isso é conteúdo. É uma informação que não foi trazida pelo autor do trabalho. Então vamos lá, aqui tá ok, continua com os espaços, né, de problema aqui entre os parágrafos. Aí aqui tem um autor, não tem uma vírgula aqui separando o ano, ó, então aqui faltou. Mas tá legal, ó, estruturalmente esse trabalho não tá ruim. Ó, uma citação direta longa, então começou uma citação direta longa aqui, legal, e terminou com o autor. Qual é o problema? Vamos ver. Eu já indiquei o mesmo problema na anterior, quando tinha uma citação direta. Ausência da página. Cadê a página aqui? Tá? Então, tem que indicar. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui começou o título 3. Cadê o espaço? Ou, se existe um pequeno espaço aqui, ele está muito pequeno. Ele tem que ser um espaço mais evidente, tá? Não pode ser um espaço assim, oculto, né? Que só quem fez o trabalho enxergue. Então, tem que ter um espaço aqui de 1 linha, 2 linhas, o padrão que ou o autor definir ou a faculdade definir. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, o legal é que ele está mantendo, ó, esse padrão aqui de recuo, ó, tá mantendo aqui em todos os parágrafos. É isso que tem que ser feito. No caso aqui, né, o recuo da margem para a primeira linha de cada parágrafo. Ó, aqui provavelmente ele vai vir, ó, 2 pontos, tem aqui 1 ano e tem aqui uma página. Então provavelmente na próxima folha a gente vai ter uma citação direta longa. Vamos ver? Aqui ela. Então citação direta longa. Tem aqui o recuo, legal, tamanho menor de letra e os elementos foram indicados aqui, ó, ano e página. Vamos ver o que mais. Ah, aqui tem um problema. Ó. Vamos ver se vocês sabem me dizer. Aqui a gente tem 2 autores em 1 ano. Onde está o problema nessa autoria? 3 segundos. 1, 2, 3. Grande problema. E-comercial. Esse e-comercial ele não é usado na ABNT. Ele pode ser usado em qualquer outro padrão. Ah, para Vancouver, mas na ABNT, não. Aqui deveria ter um E comum, tá? Então, não use E-comercial quando é padrão ABNT. Aqui uma outra citação direta longa, perfeito, ó, o número da página aqui. Vamos ver o que mais. Aqui, ó, um outro título, título 4, também está sem espaço aqui. Foi colocado um espaço aqui, apesar de que esse espaço ele parece não estar coincidindo com aqueles espaços que foram usados anteriormente. Então o espaço antes e o espaço depois, ele tem que ser mantido no trabalho inteiro. Pode ser diferente o antes e o depois? Pode. Já vi faculdades, por exemplo, pedirem, ó, eu quero 2 espaços antes e um espaço entre o título e o texto que vem posterior a ele. Então pode acontecer, mas eles têm que ser padrão. Se usou 2 aqui e 1 aqui, é 2 e 1 no trabalho inteiro. Então vamos lá. Aqui uma outra citação direta longa, colocou entre aspas dentro do parênteses, dentro do parágrafo, tá perfeito. Aqui, ó, página, aí vem a citação, perfeito. Aqui mesma coisa, abriu, fechou parênteses, abriu, fechou parênteses. Aqui mesma coisa, página, citação.
Vamos ver se a gente acha mais algum problema. Claro, além dos apontados, né? Ó, um outro problema aqui, ó. Essas eu não vou apontar, vou deixar vocês descobrirem. Vamos ver se vocês sabem qual é o problema aqui. Nesse parágrafo. É uma citação direta, não é longa, porque ela tem até 3 linhas, então até 3 linhas é considerada uma citação direta curta e ela é incorporada no parágrafo, então nesse ponto tá ok. Tá alinhado aqui nas laterais, tem o número da página. Agora, qual é o problema que foi cometido aqui? 3 segundos. 1, 2, 3. Esse aqui. Essa reticências quer dizer que no original existia algum conteúdo antes desse conteúdo aqui. E aqui quer dizer que existia algum conteúdo aqui no meio. Então, você coloca reticências. Só que não é parênteses, aqui deveria ser colchetes. Tá? Então, é colchetes e reticências lá dentro. Bom, um outro problema aqui, nessa autoria aqui. Qual é o problema? Todo em maiúsculo. A autoria toda em maiúsculo é quando o autor está dentro do parênteses, não fora do parênteses. Então, isso aqui também é um problema bastante comum, tá? Então, todos esses indicativos que eu estou passando aqui agora, quando o aluno me manda esse trabalho pelo site, eu faço toda essa análise e gravo por áudio no WhatsApp, para que o próprio aluno consiga corrigir. Ou senão a gente faz um orçamento também para corrigir, né? Deixar o trabalho 100%, deixar ele redondinho. Então, se você tem interesse nesse mesmo tipo de análise, acesse o site TCC Monografias e Artigos, envia seu trabalho, eu vou ter o maior prazer em fazer essa análise gratuitamente para você, beleza? E se você autorizar, eu posso postar esse teu trabalho aqui também no YouTube, claro, descaracterizando, vocês viram que o trabalho aqui tá todo com as letras misturadas e tudo, para preservar o sigilo do trabalho, para ninguém copiar o trabalho, lógico, né? O objetivo aqui é analisar única e exclusivamente formatação. Então vamos lá, vamos ver se a gente descobre algum outro problema. Tá, aqui começou uma aspas, terminou, aí teve um elemento aqui separador, começou e terminou. Então não é direta longa ainda, então tá perfeito. Por enquanto, as diretas longas estão se mantendo. Ó, aqui ele tem um autor aqui, tem um ano, tem a página, mas não tem aqui 2 pontos indicando que na sequência vai vir uma citação direta longa. A gente teria que analisar o texto para ver se realmente isso aconteceu. Se não aconteceu, eu colocaria aqui o autor, ano e página, tá? Só para não ficar muito deslocado e ficar, pô, mas quem é o autor desse parágrafo? Então vamos lá. Aqui um título de segundo nível, então aqui tem um espacinho. Aqui tem um espacinho modesto, mas tem, né? Dá para ver que existe. Letra toda em maiúsculo, tá perfeito, é isso que deveria acontecer. Aqui, ó, mesmo problema da aspas, deveria ser colchetes. Aqui, ó, e-comercial. Esses apontamentos que eu tô fazendo aqui representam assim uns 10% do que as normas pedem, tá? Eu tô assim focando realmente nos problemas que eu tô encontrando. Se quando eu pego um trabalho desse para formatar, eu começo do zero, reformato ele inteiro. Aí, ó, cadê o recuo de primeira linha desse parágrafo? Terminou um parágrafo aqui e a gente vê que começou um outro. Não é um título, né? Então, cadê o recuo? São, assim, coisas bem visíveis, bem fáceis de observar. Aqui, ó, um outro título, ó, um espaço enorme aqui e praticamente sem espaço aqui entre título e texto. Vamos ver lá. Ó, aqui tá legal, todos os elementos, né? Autor, ano e página. Tá ok. Aqui provavelmente ele usou um APUD, nada impede, o APUD não é muito bem visto, tá? Mas nada impede de ser usado. Outro problema, ó, onde está o problema aí? Parênteses, espaço. Então esse é um problema de português, tá? Não é de formatação, mas eu já vi ali e já indiquei. Quando me mandam um trabalho para análise de formatação, às vezes eu dou uma lida no trabalho e indico outros problemas também, tá? Então se tiver ao meu alcance de verificar, eu dou uma olhada, às vezes até questão de português. Problema de espaço aqui novamente. Vamos ver o que mais. Aqui uma citação direta longa e comercial. Bom, e aqui, um pouco mais para frente, a gente tem aqui um título. Título 7. Qual é o grande problema desse título aqui? Uma coisa que sim, que incomoda quem olha para ele. Bom, aqui existe um espaço, mas esse espaço parece que ele está sendo usado como padrão, né? Então a gente tem aqui um espaço que realmente parece que o autor do trabalho está usando em todo o título. Agora, o que está incomodando aqui? Por que esse título aqui está incomodando? Porque ele está sozinho.
no final da página. Um título ele não pode ficar sozinho, seja título de primeiro, segundo, terceiro nível, seja qual for o nível. Se o texto dele não coube aqui e o texto teve que ir para outra folha, ele tem que ir para outra folha também. Então essa é uma das exceções onde a gente permite que exista um buraco aqui no texto. Por quê? Porque título e texto não caberiam juntos numa mesma página. Então eles são levados realmente para outra folha, tá? Então isso daqui não podia ter acontecido. Quando a formatação é feita de forma profissional, que a gente usa estilos para construir, isso daqui não acontece, porque a gente já configura, e mesmo que a gente queira, a própria configuração do Word já leva o título para outra folha, já mantém o título junto com o próprio texto, tá? Então vamos lá, aqui alguns parágrafos, tá ok, que aqui provavelmente é a conclusão do trabalho, né? Ó, não tem nenhuma citação. Então, tá, chegamos nas referências. Então, perfeito, ó, referências aqui, sem número, tá? Referências não tem número pela BNT. Todo elemento que não tem número pela BNT, ele é centralizado, o que nem sempre acontece, porque tem faculdade, por exemplo, que eu acho que assim, eu não sei que maluquice que quem bola esses manuais faz, que pede que a introdução não tenha número. Qual que é a consequência disso? Se a introdução não tem número, ela deveria ser centralizada, porque é claro na BNT, elemento não numerado, ele é centralizado. A exemplo do agradecimento, é exemplo das referências. Então se a faculdade pede que uma introdução não tenha número, teoricamente a introdução deveria ser centralizada, e não é isso que acontece. Bom, mas tudo bem, só comentário. Então vamos lá, referências aqui centralizada, faltou aqui também de novo um espaço, né? Na minha opinião. Bom, as referências, o que se espera nelas? Espera-se que comece aqui com o autor, né? Seja ele uma instituição, um autor, um nome, né, realmente do autor ou dos autores. Aí na sequência viria o título da obra, aí se for um livro, viria ali o local, a editora, o ano, tá? E se tiver a edição, viria antes do local. Mas a edição, então só se não for a primeira edição. Se for a primeira edição, não se coloca. Então, aí, aqui ó, nome dos autores, todo em maiúscula, a não ser depois da vírgula. Então, por exemplo, ó, depois da vírgula, veio aqui ó, abreviado. Perfeito. Então, o nome do autor, KG, e a abreviação aqui, provavelmente et al. Aí aqui mesma coisa, abreviado. Ó, um problema. Aqui ele abreviou, certo? Aqui ele abreviou também. Aqui ele já não abreviou. Então, novamente, lembra? Padronização. Se você abreviou sobrenomes, você tem que abreviar todos os sobrenomes. Então, esse sobrenome deveria ter abreviado. Ó, aqui já veio abreviado. Então, esse é um conflito, tá? É um conflito de padrão. Aí vamos ver lá. O que mais que se espera? Olhando assim, parte estética. Todo título do material ou nome da revista tem que estar ou negrito ou itálico. Esses são os padrões. A gente está vendo algum negrito ou itálico aqui? Não. Aqui já encontrei um, ó. Lá embaixo. Aqui eu encontrei outro. Agora, cadê negrito e itálico nos outros? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um. Aqui já não tem. E aqui já não tem nada. Ou seja, tá faltando. Então não tem padronização. Todos estão terminando com ano? Parece que sim, ó. Ano aqui, ano aqui, ano aqui, com ponto final, tá? Ano aqui. Há uns anos atrás, esse era um grande problema. O trabalho ia lá para a faculdade e o aluno esquecia de pôr o ponto final aqui. Nossa, isso dava muito problema. Mas isso assim, há uns 5, 10 anos atrás, nunca mais vi isso acontecer. Não sei se é por conta do próprio Word, às vezes corrigia a ausência do ponto final, ou pelos alunos mesmo estarem prestando mais atenção nisso, né? Então aqui o ano, tá? Aqui, esse volume, número e página, provavelmente isso daqui é uma revista, deveria estar antes do ano. Então aqui não deveria, esses elementos aqui, ó, deveriam estar antes do ano. Se for volume, número e página. Aí vamos ver aqui, ó. Ó, abriu e fechou esse sinal aqui, que eu não sei que sinal, de maior e menor. Pela BNT 9 isso não existe mais, tá? Então esse sinal aqui ele foi abolido. E provavelmente faltou aqui o quê? Faltou aqui a data de acesso. Então você tem aqui o local, mas não tem a data de acesso. E aqui, ó, e-comercial. Isso não pode ser usado aqui também, tá? Tanto no trabalho quanto aqui no final. Bom, então é basicamente isso, tá? Eu espero ter trazido um pouquinho mais de conhecimento para quem está formatando seu próprio trabalho, ou pensando em trabalhar com formatação, ou até para um professor que às vezes corrige o trabalho e acha que está corrigindo de forma correta, porque eu canso de pegar aqui trabalhos que ou o aluno formatou, ou mesmo que eu formatei, cai na mão do professor e o professor pede coisas assim que
Você fala, pô, mas da onde que ele tá tirando essa ideia? E qual que é a minha orientação? Faz conforme o professor pediu. Claro, ele tem que se responsabilizar, né? Porque às vezes você vai fazer o que ele pediu e esse trabalho vai para uma banca e ele não vai te defender. Ele não vai falar, ó, é culpa minha, fui eu que pedi para fazer dessa forma. Então, professor, você tem que ser coerente, tem que pegar o manual da faculdade e ver, realmente o manual está pedindo isso? Bom, então eu estou à disposição. Mandem seus trabalhos, a gente atende muita gente aqui, é bem corrido, mas a gente sempre acha um tempinho para analisar. E eu analiso num prazo máximo de um dia para o outro, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e boa semana para todos.